Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, trazendo para vocês aqui dentro do nosso módulo que trata da parte de operações com números racionais, questões da banca Sesgran Rio, para a gente dar aquela turbinada. Bora fritar nossos neurônios. Primeiro enunciado desse bloco aqui veio dizendo o seguinte, olha, a fração 2/13 pode ser representada pela dízima periódica 0,3846 com uma barra ali em cima desse 153846, na qual o traço acima dos algarismos indica que 1, 5, 3, 8, 4 e 6 repetem-se infinitamente nessa ordem após a vírgula. Se a dízima fosse escrita sem usar a notação do traço, ou seja, repetindo-se 3 vezes o período e indicando a continuação por reticências, qual seria o 10º algarismo após a vírgula? Bem, então a gente viu aí na nossa parte teórica que realmente essa aqui é uma notação que a gente pode utilizar para trabalhar com dízimas periódicas, e quando a gente coloca o traço em cima, é a indicação de que aquele ali é o período da dízima, ok? Bem, aqui acaba que o próprio enunciado foi reforçando, né, essa questão do traço, que indicaria que aqueles algarismos se repetiriam infinitamente, e aí o que ele está pedindo simplesmente é o seguinte: se ao invés de utilizar esse traço aqui, eu optasse por repetir aquele período ali 3 vezes, qual seria o 10º algarismo após a vírgula? Então respira fundo, segura a emoção e vem comigo, olha. Eu teria lá 0,153846. O que ele propôs foi isso aqui, né? Olha, repetir aquele período ali, ó, 3 vezes. Claro que você aí nem precisa repetir todos, porque você precisa chegar ao 10º algarismo, mas a jogada seria essa, né? Essa notação que está aqui, entendam, substitui essa representação que está aqui. E aí dessa forma, como eu precisava saber qual era o 10º algarismo após a vírgula, a gente chega aqui e conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está aqui, ó, o 10º termo, o 10º algarismo após a vírgula. Então o gabarito correto para essa questão que está aqui tinha que ser a letra A. Fechado? Só conferindo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu 10º algarismo é o 8, indicado para vocês aqui, então, lá na letra A. Fechado? Bem direta essa, não é? Bora para a próxima. Se Aldo tem 3/4 de R$1 e Baldo tem 3/10 de R$1, juntos eles possuem, e aí vem aqui então as alternativas na forma de número decimal. Então aqui a gente vai ter algumas possibilidades, certo? Para a resolução desse exercício. Como as respostas aparecem aqui na forma de número decimal, é claro que você pode pegar aqueles números ali e transformá-los em decimais. Ou você pode optar por somar aquelas frações ali e depois transformar a resposta no número decimal. Eu vou deixar as duas saídas aqui para vocês, tá bom? Então numa primeira saída, uma primeira solução, eu vou pegar ali o 3/4 e vou escrever na forma de um número decimal, e vou pegar o 3/10 e vou escrever também na forma de um número decimal. 3/4 nada mais é do que o 3 dividido por 4. E como o 3 é um número que eu não consigo dividir por 4, então eu já tenho que começar colocando um 0 aqui, olha, no quociente. Ah, mas aí eu preciso continuar dividindo. Então você teria que acrescentar um 0 e pôr uma vírgula pela primeira vez. Você tentou dividir o 3 pelo 4 e não conseguiu, colocou o 0. Ah, mas aí eu preciso continuar dividindo. Ótimo, então você vai colocar o 0 e vai pôr a vírgula, vai acrescentar um 0 e sempre que você coloca o 0 pela primeira vez, você coloca a vírgula no quociente. 30, se você for dividir por 4, vai ter que dar 7. 7 vezes 4 vai ter que dar 28, e aí 30 menos 28 vai acabar sobrando 2. Baixa o 0, 20 dividido por 4 vai ter que dar 5. 5 vezes 4 vai ter que dar 20. 20 menos 20 vai acabar sobrando 0. Então, num primeiro momento, Aldo, a gente conclui que 3/4 de R$1 equivalem na realidade a 75 centavos. E o Baldo, que tem 3/10, vamos combinar, o 3/10 você nem precisa efetuar a divisão, claro que você pode. Mas essa que está aqui é uma fração decimal, e aí a gente tem um esquema mais direto para poder trabalhar com as frações decimais. Como que a gente viu que a gente pode transformar a fração decimal em número decimal? Eu tomo o numerador, que nesse caso aqui foi o 3, e o número de zeros vai indicar para mim a quantidade de casas decimais que eu tenho que colocar na representação decimal daquela fração. Como eu só tenho um zero,
é como se eu precisasse de uma casa. Então, voltando aqui uma casa, eu vou acrescentar o zero e vou concluir então que o baldo tem 0,3, que é a mesma coisa que 30 centavos, certo? Então, ó, o baldo vai ter aqui 30 centavos. E aí, como a questão queria saber quanto que os dois têm juntos, basta você somar 75 centavos com 30 centavos, chegando então a um total de R$1,05. O gabarito correto está indicado aqui na letra D, tá bom? Agora, esse é um caminho para quem opta por transformar aquelas duas frações já em decimal. Conforme eu falei, a gente poderia, né, pode ter passado aí pela sua cabeça, e é totalmente legítimo o raciocínio, de somar primeiro as frações e, por fim, passar para uma representação decimal. Então, eu vou deixar aqui, e aí, se você quiser acompanhar a resolução, manda ver. Se já estiver satisfeito e quiser adiantar um pouquinho o vídeo, fique à vontade também. Na minha segunda resolução, então, eu vou deixar indicado a soma, olha. Vou pegar o 3/4 e vou somar com 3/10. Como a gente tem aqui uma soma de frações com denominadores diferentes, eu preciso encontrar um denominador comum. Lembre-se que esse denominador comum, você pode fazer o cálculo aqui até de cabeça. Se qualquer número que vier à sua cabeça, que seja divisível por 4 e por 10, você pode usar como denominador comum. Não confundam. Não é encontrar um número que divide o 4 e o 10. Ah, eu coloquei o 2 como MMC. Não, não é isso. Não é o 2 que tem que dividir, não é o 4 que tem que dividir por 2. É o número que eu colocar aqui, ó, que tem que dividir por 4 e por 10. Então, qualquer número, quer colocar o 40, tá valendo. Ah, professor, eu pensei no 20, tá valendo. Na pior das hipóteses, você poderia calcular o MMC. MMC de 4 e 10, 4 por 2 vai ter que dar 2. 10 por 2 vai ter que dar 5. 2 por 2 vai ter que dar 1. 5 por 2 não dá. Baixa o 5, aí divide por 5. 1 e 1. Multiplica isso tudo. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 vai ter que dar 20. Perfeito? Então, se eu colocar aqui o 20, ó, pego o 20. Vou dividir o 20 por 4. 20, se eu for dividir por 4, vai ter que dar 5. 5, quando eu for multiplicar por 3, vai ter que dar 15. 20, quando eu for dividir por 10, vai ter que dar 2. 2 vezes 3 vai ter que dar 6. E aí a gente chegou aqui então a um total de 15 mais 6, 21. É como se juntos eles tivessem ali o equivalente a 21 vinteavos. Esse 21 vinteavos agora eu posso transformar para decimal. Como? Dividindo, né? O 21 pelo 20. Olha aí como que eu vou dividir o 21 pelo 20. Confiram. 21, se você for dividir por 20, vai ter que dar 1. 1 vezes 20 vai dar 20. Para 21 acaba sobrando 1. Aí confira comigo aqui o cálculo, ó. Eu preciso seguir. Ótimo, eu não tenho mais o que baixar. Como eu não tenho mais o que baixar, significa então que pela primeira vez eu vou acrescentar um zero, perfeito? E na primeira vez que eu acrescento um zero, eu coloco também uma vírgula. Só que aí olha o que acontece aqui. Quando você vai tentar dividir o 10 que apareceu aqui pelo 20, você vai perceber que o número que apareceu ali é menor que o seu divisor. Sempre que o número que você tiver ali for menor que o divisor, isso indica que no quociente você vai ter que colocar quanto para mim? Olha, você vai ter que colocar zero, perfeito? E agora? Bom, agora você precisa continuar dividindo, então vem e acrescenta aqui mais um zero. O número que apareceu dá para você dividir pelo 20? Sim. 100 dividido por 20 vai ter que dar 5. 5 vezes 20 vai ter que dar 100. E aí 100 menos 100 acaba dando zero, confirmando que a gente chegou ali àqueles mesmos R$1,05, tá bom? Tá feita essa que está aqui então, e o que a gente tira aqui então de raciocínio? Sempre que eu tiver que somar frações, mas apresentar essa resposta na forma decimal, eu posso, de início, já transformar essas frações para uma representação decimal, como eu apresentei aqui numa primeira solução, como também posso somar essas frações e, no fim, converter para a forma decimal, que foi o que apareceu aqui, ok? Gabarito correto para essa, letra D, vem comigo, bora para a próxima. Em um mercado, o pó de café é vendido em pacotes de 3 tamanhos diferentes, pequeno, médio e grande. Um pacote médio custa R$ 4,60. Um pacote pequeno é R$ 1,80 mais barato que um médio. Um pacote grande custa o triplo do preço de um pequeno. E ele vai perguntar para vocês qual que é o preço de um pacote grande. Então tá assim, ó. A gente tem 3 tamanhos, pacote médio R$ 4,60, aí ele fala que o pacote pequeno é R$ 1,80 mais barato que um médio. Vejam, se o pacote médio custa R$ 4,60,
E se o pequeno é R$ 1,80 mais barato, então é porque o pequeno vai equivaler à diferença, certo? O pequeno vai equivaler à diferença entre o 4,60 e o 1,80. Então, fazendo essa diferença aqui, subtração de decimais, 0 menos 0 vai ter que dar 0. Lembre-se que aqui você não pode fazer o 8 menos 6, a subtração não é uma operação comutativa. Então a gente vai ter que fazer aqui 6 menos 8, e como não dá, a gente acaba deixando indicado que seria 16 menos 8, que vai ter que dar 8. No lugar desse 4 ficou o 3, 3 menos 1 vai ter que dar 2. Então a gente vai concluir que o pacote pequeno custa R$ 2,80. E aí ele fala que um pacote grande custa o triplo de um pacote pequeno. Bem, como a gente descobriu que o pequeno custa R$ 2,80, então significa que o grande vai custar R$ 2,80 vezes 3. E aí, lá vamos nós. 3 vezes 0 vai ter que dar 0. 3 vezes 8 vai ter que dar 24, e aí vão 2. 3 vezes 2 vai ter que dar 6. 6, se eu for somar com 2, vai ter que dar 8. Quantas casas que eu coloco aqui? Coloco 2 casas, porque ali no 2,80 eu tenho 2 casas decimais, perfeito? Então a gente chega aqui a um total de R$ 8,40. E aí o que ele pedia era justamente isso, olha. Qual que era o preço de um pacote grande? Então, o gabarito correto para essa que está aqui vai ter que ser a letra A, ok? O que nós tivemos aqui então? Observem. A gente teve a situação de uma subtração, perfeito, envolvendo números racionais, no caso aqui envolvendo os decimais 4,60 e 1,80, e da interpretação e da compreensão do enunciado, você acaba partindo para uma multiplicação envolvendo decimais, já que ele falava que o grande teria que ser o triplo do pequeno, e ele queria justamente esse grande, ok? Então, 2 situações aqui envolvendo números decimais, subtração e multiplicação. Veja aí se, juntamente com a compreensão do enunciado, você conseguiu chegar aí ao gabarito correto indicado na letra A. Bora para a próxima questãozinha desse bloco, que vem dizendo o seguinte. Joãozinho comprou 3 balas e um sorvete e pagou com uma nota de R$ 5,00. Se cada bala custou 15 centavos e o sorvete R$ 2,60, quanto Joãozinho recebeu de troco? Então segura a emoção e vamos lá. Joãozinho comprou 3 balas, só que ele fala que cada bala custou 15 centavos. Burão, eu fiz isso aí até de cabeça, hein? Tá ótimo. Naturalmente, se você conseguir fazer de cabeça, eu tô feliz aqui do outro lado. Se precisar colocar no papel, tá aqui, olha. 3 balas a 15 centavos, então bora lá, ó. 0,15. Se eu for multiplicar por 3, 3 vezes 5 vai ter que dar 15, aí vai 1. 3 vezes 1 vai dar 3, 3 com 1 vai ter que dar 4, 3 vezes 0 vai ter que dar 0. Quantas casas que eu vou colocar? Tem 2 casas ali, coloquei minhas 2 casas aqui, então significa que se ele comprou 3 balas, sendo cada uma delas custou 15 centavos, então ele gastou ali 45 centavos com as balas. E o sorvete custou 2,60. Como ele quer saber quanto que o Joãozinho vai receber de troco, então eu vou somar os 45 centavos do que ele gastou ali com as balas, vou somar com os 2,60 do que ele gastou com o sorvete, e aí a gente acaba chegando a um total de 5 com 0, que vai ter que dar 5, 4 com 6, que vai ter que dar 10, e aí vai 1, 1 com 2, que vai ter que dar 3. Então ele gastou R$ 3,05. Ele pagou com uma nota de 5, então agora eu vou ter que fazer a diferença dos 5 para esses 3,05, ok? Consegui fazer de cabeça, perfeito. Conforme eu falei, é onde eu quero que você chegue mesmo. Se precisar colocar no papel, tá aqui, ó, para não ter dúvida alguma, 5 menos R$ 3,05, qual que vai ser o raciocínio? Olha, 0 menos 5 não vai dar, então a gente coloca 10 menos 5. 10 menos 5 vai ter que dar 5, aqui no lugar desse 10 vai ter ficado um 9, e aqui no lugar desse 5 vai ter ficado um 4. Então 9 menos 0 vai ter que dar 9, e o 4 menos 3 vai ter que dar 1. R$ 1,95, gabarito correto, indicado lá na letra E, tá bom? Então, com cálculos aqui bem diretos, que conforme eu falei, você pode dependendo de fazendo até de cabeça, mas é um enunciado em que o examinador, de alguma forma, vai cobrar o raciocínio sobre multiplicação com decimais, uma adição de decimais e uma diferença envolvendo ali números decimais. Gabarito correto, letra E. Passemos à próxima. Dona Clara vende tortas. A torta de chocolate comprada inteira sai por R$ 38,50. Mas Dona Maria também vende fatias de torta.
Ela divide a torta de chocolate em 12 fatias iguais e vende cada uma por R$ 3,70. Qual é a diferença entre o valor arrecadado com a venda de 12 fatias de torta de chocolate e o preço da torta inteira? Bem, a torta inteira, o preço já está fechado aqui, R$ 38,50. Só que aí ela divide essa torta em 12 fatias e vende cada uma por R$ 3,70. Vamos ver então quanto que ela arrecada com a venda dessas 12 fatias? Multiplicação, certo? De decimais. Então aqui, ó, 12 vezes 3,70, vale lembrar que você pode multiplicar aqui como se fosse o 12 pelo 3,7. Vamos fazer assim? Vou multiplicar aqui o 12 pelo 3,7, perfeito? Então, ó, depois a gente compensa aquele zero no final. Então vamos lá. 7, se a gente, aliás, o zero aqui nem vai fazer diferença, né? É porque o zero aqui no fim ele já não vai fazer diferença mesmo. Então vamos lá, não precisa nem compensar no fim, tá? 7 vezes 2 vai ter que dar 14, e aí vai 1. 7 vezes 1 vai dar 7, 7 com 1 vai ter que dar 8. 3 vezes 2 vai ter que dar 6, 3 vezes 1 vai ter que dar 3. Eu somei isso tudo que tá aqui, 4. 8 com 6 vai ter que dar 14, e aí vai 1. 1 com 3 vai ter que dar 4. E aí, como ali a gente tem uma casa decimal no 3,7, eu coloco aqui então uma casa e eu acabo chegando então a R$ 44,40, certo? O 44,4 é como se fosse em valores monetários R$ 44,40. O que ele quer saber de vocês é a diferença entre o valor arrecadado com a venda de 12 fatias e o preço da torta inteira. Então, como ela arrecada R$ 44,40, mais paga R$ 38,50, R$ 44,40 menos R$ 38,50, a gente vai acabar chegando a um total de, confira, 4 menos 5 não dá. Então, pega emprestado, né? No lugar desse 4, você vai ter deixado um 3. E o 4 vai ter virado um 14. 14 menos 5 vai ter que dar 9. Depois, o 3 menos 8 não dá. Então, eu vou ter que tomar emprestado esse 4. Aqui eu vou deixar indicado 3 e aqui vai virar 13. Então, 13 menos 8 vai ter que dar 5. E o 3 menos 3 vai ter que dar 0. Chegamos aqui, então, a uma diferença de 5,9, que equivale em grana, em reais, a R$ 5,90, tá bom? Lembre-se que a gente pode ir acrescentando zeros aqui depois da vírgula, quantos eu quiser. Como a gente trabalha na nossa moeda, né, com duas casas, então 5,9 seriam R$ 5,90. Gabarito correto, letra C. Passamos por essa. Show de bola. Vacilou aí em alguma continha, então dê uma conferida. Veja se foi na conta mesmo, veja se foi na forma de tratar a operação, né? Ah, professor, multiplicação, estava me esquecendo como que eu multiplicava o decimal. Então vai repassando aí. Se mandou aí ver na letra C, bora para a próxima. Dá uma olhada nessa, ó. Gilberto comprou 3 sanduíches e 2 sucos. Só colocar um acento aqui no sanduíche. Pronto. Gilberto comprou 3 sanduíches e 2 sucos. O preço de cada sanduíche era R$ 3,80 e de cada suco R$ 2,40. Ao todo, quanto Gilberto gastou? Então, se ele comprou 3 sanduíches, se cada um deles custou R$ 3,80, 3,80 vezes 8, tá aqui, olha, 3,8 vezes 8, 3 vezes 8 vai ter que dar 24, e aí vão 2, 3 vezes 3 vai ter que dar 9, 9 com 2 vai ter que dar 11. Como eu estou multiplicando e tem ali um fator decimal, eu tenho que pegar aqui a quantidade de casas desse número e colocar na minha resposta. Como ali eu tenho uma casa, coloquei aqui uma casa, ok? E com relação aos sucos, ele comprou 2, cada um deles por R$ 2,40. Se fez de cabeça, perfeito. Se multiplicou, 2 vezes 4 você vai ter que encontrar 8, 2 vezes 2 vai ter que dar 4, e aí quantas casas que eu vou colocar ali? Eu tenho uma casa, então isso aqui se transforma em R$ 4,80. Como a questão quer saber quanto o Gilberto gastou ao todo, basta você somar 11,40, 11,4 com 4,8. 11,4, se eu for somar com 4,8, confira aí. 4 com 8 vai ter que dar 12, e aí vai 1. 1 com 1 vai dar 2, 2 com 4 vai ter que dar 6, e aí eu baixo 1, ok? Como adição, né, é importante lembrar, adição de números decimais é vírgula embaixo de vírgula. Então, organizei ele de forma que o 8 ficasse embaixo do 4,
o 4 ficasse embaixo do 1 para que a gente tivesse unidades embaixo de unidades, casa dos décimos embaixo de casa dos décimos, então vírgula embaixo de vírgula. 16 e 20, gabarito correto, letra E. Passamos por essa. Dá uma olhadinha nessa outra aqui, ó. João e Daniel almoçaram juntos em um restaurante. A despesa de R$ 45,20 foi dividida igualmente entre os dois. João pagou a sua parte com uma nota de R$ 50. E aí ele pergunta então quanto que o João recebeu de troco. Bem, então como ele cita que a despesa de R$ 45,20 foi dividida igualmente entre os dois, de novo, aqui até por situações práticas mesmo, pode ser que você consiga fazer isso aqui até de cabeça, né, professor? Eu fui dividindo ali, ó, fui fazendo como eu faço às vezes na vida real mesmo, né? Comecei dividindo 40 por 2 e aí eu vi que tinha que ser 40 por 2 ia dar 20, aí depois eu dividi os 5 por 2, eu sabia que ia dar 2,50, então peguei o 20 com aquele 2,50, peguei os 20 centavos, que a metade dele era 10 centavos, fui fazendo assim, não coloquei no papel não. Perfeito. Se precisasse colocar no papel, 45,20 dividido por 2, vamos relembrar como que eu faço essa conta aqui com decimal? Então dá uma olhada, ó. Aqui como eu tenho uma casa, eu tenho que começar acrescentando aqui um zero, perfeito? Então, a gente passa a ter na realidade a divisão do 420 por 20, ok? Bom, depois disso, o que a gente vai ter que ficar atento? Como, aqui então, ó, tirei essa vírgula, e aí eu passo a ter que dividir o 452 por 20. Na hora que eu fosse começar dividindo aqui então, eu pego o 45 e vou dividir por 20. 45 por 20 acaba dando 2. 2 vezes 20 vai dar 40. Para 45 vai acabar sobrando 5. Aí eu vou pegar e vou baixar o 2. Baixei o 2. 52 por 20 vai ter que dar 2. 2 vezes 20 vai ter que dar 40. E aí 52 menos 40 vai acabar sobrando 12. Ah, mas aí eu preciso continuar dividindo. Perfeito. Então se você precisasse continuar dividindo, como você não tem mais o que baixar, você teria que acrescentar um zero e pôr uma vírgula. 120, se você for dividir por 20, vai ter que dar 6. 6 vezes 20 vai ter que dar 120. E aí 120 menos 120 acaba sobrando 0. Essa daqui então foi a despesa que cada um dos dois teve, né? Como eles pagaram exatamente o mesmo valor, cada um deles pagou R$ 22,60, ok? O João pagou a sua parte com uma nota de 50, e aí a questão quer saber quanto que ele recebeu de troco. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui é a diferença, certo? Para eu saber quanto que ele tem de direito, eu faço 50 menos 22,60. Então, vou deixar indicado aqui, olha, que o troco do João viria dessa diferença, olha, 50,00 menos 22,6 ou 22,60. 0 menos 0 ia dar 0. Aí o 0 menos 6 não ia dar, então a gente vai buscar lá na frente, ó. No lugar desse 5, eu teria deixado um 4. No lugar desse 10, teria ficado um 9. E aqui, no lugar desse 0, teria ficado um 10. 10 menos 6 vai ter que dar 4. O 9 menos 2 vai ter que dar 7. E o 4 menos 2 vai ter que dar 2. R$ 27,40. Isso aí, gabarito correto indicado aqui na letra D. Foi o que você marcou? Perfeito. Vacilou em alguma continha aí, caiu em alguma pegadinha das alternativas aí desse examinador da Cisgran Rio. Então fica ligado para você não se perder na sua prova. O que a gente teve aqui então? Olha, uma divisão de decimais, que conforme eu falei, ou uma divisão que envolveu decimais, né? Que aí dependendo você pode ter feito até de cabeça. E ainda uma diferença entre números decimais, que também totalmente possível aí, dependendo da prática que você tem, ter chegado lá de forma direta. Se precisar colocar no papel, tá aí tudo passo a passo para não ter dúvida. Dá uma olhadinha nessa outra, ó. Sebastião pagou uma despesa de R$ 13,75 com duas notas de R$ 10. Quantos reais Sebastião recebeu de troco? Então o que vai acontecer aqui é, se ele pagou com duas notas de 10, ele pagou com 20, certo? Na verdade é como se ele tivesse utilizado aí R$20 para fazer o pagamento. Então 2 vezes 10, 20. E aí o que a gente vai ter aqui, olha, é a diferença agora, tá? Eu vou pegar 20 e vou tirar 13,75.
Cuidado na hora de fazer essa diferença, para não chegar e simplesmente baixar o 75, porque conforme eu chamo a atenção de vocês, olha, o examinador da Sesgran Rio pensou em quem seguisse uma linha de raciocínio como essa. Qual linha, Brunão? Essa que está aqui, olha, baixei o 75, aí fiz 20 menos 13, deu 7. Tem lá o 7,75. Só que esse resultado não é coerente, né? Aqui o que a gente vai ter que fazer, caso você for colocar a conta no papel, é entender que você está fazendo 20,00 menos 13,75. E aí então, aqui, olha, no lugar desse zero você vai ter deixado um 10. Aqui no lugar desse zero vai ter ficado um 9. No lugar desse zero vai ter ficado um 9. No lugar desse 2 vai ter ficado um 1. Para que você chegue então ao resultado correto, que é 10 menos 5, que vai dar 5. 9 menos 7, que vai dar 2. 9 menos 3, que vai dar 6. E 1 menos 1, que vai ter que dar 0. Resposta correta, R$ 6,25, ok? Tá feita essa aqui. Então, ó, o que nós fizemos aqui? Descobri o total que ele utilizou para pagar, como foram duas notas de 10, fiquei com R$20, e tirei ali aquela despesa de R$ 3,75, fazendo a subtração e chegando aos 6,25. Gabarito correto, letra C, está feita essa, e com isso eu fecho aqui então esse nosso bloco. Veja do outro lado se você conseguiu me entender, se teve dúvida em algum dos enunciados aqui apresentados, peço aí que você volte, acompanhe com calma, faça e refaça. Um forte abraço, tudo de bom aí, valeu!